Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é prosperidade, o que é crise e de que maneira acarretamos isso para a nossa vida. O mundo é assim, uma situação que sobe e desce. E não há como falar, não estamos em crise nunca. Por que isso? Porque faz parte de uma sociedade em desenvolvimento ter crises. Porque as pessoas que estão envolvidas ainda estão aprendendo a como se socializar, como dividir, como suprir as suas necessidades de uma maneira a não extorquir, a não querer nem mais nem menos, a usar o necessário e ver que o necessário é extremamente abundante. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Mas onde você vai estar dentro de tudo isso? Depende das suas escolhas, da sua maturidade, da sua visão, do seu posicionamento. Então, o mundo pode estar em crise, mas você pode não estar. Esta separação é muito importante você fazer, porque mesmo na crise, o mundo continua a girar, mesmo em crise as pessoas continuam a trabalhar, as coisas continuam a acontecer. Você continua a se alimentar, você continua colocando gasolina no seu carro ou pegando uma condução, você continua se movimentando, você não está parado. Se você começa a ouvir crise e parar, você traz esta estagnação. Se tudo está girando, você também vai girar. Tem as turbulências, talvez será um pouquinho mais difícil, mas é só um pouquinho mais difícil. É um caminho que antes estava livre e agora tem algumas pedras, com alguns probleminhas. Então calce o calçado adequado e enfrente essas adversidades desse terreno, enfrente com toda a sua força e determinação. O que normalmente acontece quando as pessoas entram em crise, elas começam a tirar coisas. Então vem aquele comando, é melhor economizar. Por incrível que pareça, se você faz, vamos supor, uma academia, é uma das primeiras coisas que você pensa em tirar. Que a gente pensa em academia como algo supérfluo, algo que eu posso ficar sem. Então, na hora que você começa a tirar coisas, você começa a entrar na sensação de escassez. Entrou na sensação de escassez, você entrou em crise. Pode até ser que o mundo não esteja em crise, mas se você começar a se sentir escasso e com pouco, tenha certeza que as coisas vão parar, vai travar tudo. Não vai ter só pedrinhas no seu caminho, mas vai ter muralhas no seu caminho. Então, de forma alguma, mande comando de escassez para sua mente. Não comece a tirar coisas que você está fazendo porque entrou em crise. Arranje outras soluções, crie outras formas. E sempre assim, agora eu posso fazer assim, agora eu posso fazer assado. E não, eu estou fazendo isso porque eu não tenho dinheiro, porque está em crise, porque eu tenho que economizar demais. Porque esses comandos vão trazendo para você um sentimento muito ruim e vão colocando você numa escassez que te põe diretamente na crise. Mesmo que o mundo não estivesse em crise e você começasse a pensar que você está sem dinheiro e que as coisas estão difíceis para você, você iria entrar numa crise pessoal. Então, para que isso não venha acontecer, abra sempre a sua mente para a abundância, tenho bastante, estou vendo outras maneiras de conseguir angariar mais recursos e por aí você começa a trazer outras mensagens muito mais prósperas para você. Então, vamos lá. O que é que acontece quando a gente se vê no momento de crise, no momento de escassez? Há uma quebra de confiança. Querendo ou não, você perde a confiança tanto em você, quanto a confiança também nas pessoas envolvidas, ou na empresa em que você trabalha, ou na economia do seu país. Se está tendo uma recessão dentro da economia e você começa a pensar, mas como? Eu estava fazendo tanta coisa, trabalhando de tal maneira, esperando tais coisas, e isso não vai acontecer? Então você acaba entrando nessa energia de medo. Quer dizer, como é que eu posso confiar? Isso é ruim e muito severo de uma crise. São pessoas que se veem com uma confiança minada, porque suas expectativas frustradas
foram por realizarem coisas que ainda não aconteceram, que estão para acontecer, que pode ainda vir a ser, mas que ainda não é. É o quê? Essas expectativas que nós vamos tendo em relação à prosperidade, em relação ao desenvolvimento do nosso país e das coisas que a gente vai contando, estão na nossa cabeça, mas não estão ainda na ação. Então gera esse sentimento muito forte das expectativas frustradas. É quando a gente entra no ciclo de perder a confiança e começar a fazer menos. Porque o que adianta eu ficar fazendo se o mundo está em crise? Eu vou sentar e ficar esperando a crise passar. Essa é uma reação que a gente tem muito comum e muito terrível de se ter. E assim a crise aumenta ainda mais. Então a saída é você simplesmente ir vivendo, se abrindo, realizando, mas sem lacrar desta maneira, sem fechar, sem achar que, nossa, é isso. Vai deixando, vai confiando, vai se soltando. Outra consequência muito drástica que acontece conosco é que a gente fica com muito medo e o futuro se torna extremamente ameaçador e gera um monte de incertezas em nós. Há pessoas que sentem muito medo, que são medrosas naturalmente. Elas confiam muito pouco em si e confiam menos ainda no outro e no processo de vida. Mas no momento de crise, até aqueles que antes confiavam diante destas frustrações e de toda essa situação, ficam também com muito medo. E parece que o futuro passa a ser altamente ameaçador. E começam com os questionamentos. O que vai ser de mim amanhã? Será que eu vou ter o meu sustento? Será que eu vou manter o meu emprego? Será que eu ainda vou conseguir vender as coisas que eu vendo? Como é que eu vou agir? E daí a gente recolhe toda a nossa potência. É quando a gente começa a olhar para a vida e falar: mas que vida desgraçada é essa? Olha a língua. Não dá mais para se viver. Os tempos não são mais os mesmos. Olha o que está acontecendo. E agora como é que nós vamos fazer tudo isso, a bancarrota? Então essa lamúria que vem junto com esse medo, essa reclamação, vai empesteando a nossa mente, o nosso astral e exalando tudo isso para o mundo e vai gerando ainda mais a incerteza. Essa consequência da incerteza é uma consequência negativa, porque ela vem muito atrelada ao medo. Então a incerteza, atrelada ao medo, gera essa ameaça, mas a incerteza faz parte do jogo da vida. Quando a gente abre mão de todas as nossas certezas absolutas, nós estamos livres para viver o jogo da vida. Enquanto a gente tiver certeza de que é isso ou é aquilo, que se eu fizer isso vai dar naquilo, você está totalmente limitado, enrijecido. Então essa certeza que a gente busca, essa segurança, ela é altamente negativa para o nosso processo de vida e de crescimento. E a vida sabe disso. Por isso, ela não nos garante essa segurança que nós queremos. Esse é o jogo da vida. Você não busca a segurança lá fora, mas você tem que ter a segurança aqui. O seu empenho, a sua determinação. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que realizar. E dessa maneira é que você vai conseguir estar na vida. E não importa se é em ondas altamente turbulentas, como são as crises, ou em ondas mais calmas. Se você não sabe, você terá medo e não vai se lançar numa onda maior do que aquilo que você sabe que pode, porque o seu medo te diz: olha, essa onda você ainda não aprendeu. Aprenda antes, treine um pouquinho antes para depois se lançar. Mas nós vamos nos lançando, acreditando que as coisas vão acontecer, que o ovo da galinha virá e nós vamos nos enchendo de expectativas frustradas. Elas só tendem a caírem na realidade. E o que acarreta todo este medo? Um sentimento de traição. Depois de tudo isso, é inevitável aquele sentimento de traição. Ninguém me avisou, porque não me falaram? E vem aquela dor de se sentir o último a saber, porque a traição traz aquele sentimento de se sentir enganado. Agora, cá entre nós, alguém te engana? Alguém te trai? Além de você mesma? Ou alguém te abandona?
além de você mesma? Isso é querer jogar uma responsabilidade para fora que só cabe a nós. A traição em si, a gente coloca como uma mentira que nos contaram, mas que você acreditou nessa mentira. O que te fez acreditar nessa mentira? Também deve ter sido uma mentira que você inventou sobre si, sobre as suas capacidades, sobre o que dava ou o que não dava. Você também não deve ter tido um olhar certeiro sobre toda a situação externa e perceber para qual delas você iria se direcionar. Então não existe nada, nem ninguém, nem situação nenhuma que venha te trair. É você que se traiu, porque você não viu, não percebeu, não observou. E essa é uma dor. Você se exclui de uma situação. Isso traz uma dor quando a consequência vem, que é desprazerosa. A pergunta é: onde é que eu me traí, que eu não vi? Como é que eu fui deixando, achando que as coisas magicamente iriam se solucionar? A incerteza pode vir por outros caminhos. E onde é que está a sua atenção? De você observar e ir se direcionando para eles e não ficar preso a uma expectativa anterior sem ver o que está à sua frente se apresentando. E quais as outras soluções que você pode colocar? A crise traz essa ampliação. Saia desse lugar apertado, desse lugar fechado, desse lugar que você se diz o detentor de algo que você não detém. Então, o sentimento de traição que a crise traz, seja no casamento, seja financeiramente, essa incerteza traz o sentimento do ruim. Mas ela é altamente positiva para o nosso crescimento e o nosso despertar. A consequência mais maravilhosa que a crise nos acarreta é o choque de realidade. Choque mesmo! Ai, ai. Aquilo que tira você daquele devaneio, aquela fala de dor, ó vida. E você encara a realidade, o que está acontecendo, e você se vê claramente, vê toda a situação na qual você se encontra. E você tem duas possibilidades. Ou senta no banquinho da vítima e chora todas as suas dores porque se distraiu tanto e não viu as coisas como elas estavam. Ou culpa alguém e você simplesmente para e fala: isso é o que é. Então, o choque de realidade é a coisa mais importante que tem para acontecer na vida de qualquer um, em qualquer momento. É saber a verdade. Será que você quer mesmo saber a verdade? Se quer a verdade. Parece até que a gente prefere a mentira porque ela é mais colorida, mas ela não espera você estar pronta. Ela vai até onde consegue ir. E o choque de realidade é imprescindível para que a gente comece a agir diante da vida como ela se apresenta e com um estofo ainda maior. Mas para que você comece a lidar com a realidade de uma forma madura, você tem que rapidamente sair da lamúria, do queixume, da culpa, da vitimização, de querer achar justificativas, parar com tudo isso e olhar exatamente para o que está acontecendo. Diante disso, o que é que eu faço agora? Então é nesse momento que é chamada a sua consciência. Eu digo que crise é uma grande chamada de consciência coletiva. É como se dissesse: gente, olha o que nós estamos fazendo enquanto uma sociedade. Olha o que está se passando. Temos que tomar cuidado com isso, com aquilo. E olhar o que está acontecendo é uma sacudidela muito grande. E de forma coletiva. Bom, agora nós vamos para soluções. Apesar de que ao longo de tudo que nós fomos conversando, eu já fui te trazendo várias soluções, isso é bacana, aquilo não é, mas agora aqui nós vamos esquematizar e dizer de uma forma mais clara e objetiva que tipos de soluções você pode ter. E toda vez que nós estamos falando de soluções, nós estamos falando de mudanças internas que você realmente possa ter para poder estar criando um outro estado mental e emocional para lidar com toda a crise. E para isso eu vou ler para você uma pequena frase de Albert Einstein que eu acho muito bacana e que tem a ver com isso que nós estamos falando.
Não é possível resolver os problemas no mesmo nível de consciência que os criou. Essa frase eles colocam assim, né? Que eu acho muito bacana, porque a gente não consegue sair da crise se a gente ficar aqui batendo, né, o martelo nisso, nas consequências, e se lastimando, e parará, e coisa e tal. A gente tem que ir para um outro estado. Não o estado onde ele foi criado, mas essa transcendência. Sabe quando você vê um problema, o problema está aqui, se você ficar só olhando aqui, martelando para ele, você não vai encontrar a solução. Você precisa transcender, ter essa visão mais ampla, né? Ter este pensamento que vai transcender tudo aquilo que foi criado originalmente. E nessa hora é quando você vai para o funcionamento da sua mente, das possibilidades. E o que a gente faz quando estamos com algum problema financeiro, principalmente numa crise financeira, é ficar o tempo inteiro ali. Tudo é a crise, então eu não posso sair porque eu tenho a crise, não posso isso porque eu estou na crise, não posso aquilo, não posso aquilo. Vai ficando tudo tão focado que a pessoa só vê esse buraco, só vê essa falta, ela não vê, não consegue ver o que é que esta movimentação, este vulcão, o que ele está provocando aqui. E a hora que a gente consegue ver o que está provocando aqui, é que a gente começa a abrir a nossa mente para entrarmos na crise com toda a força e com um olhar de solução. E para que você possa ter exatamente a forma de como solucionar, eu vou trazer aqui para você alguns pontos extremamente importantes que você deve tomar consciência e atuar em cima deles. E atuando em cima deles, você vai conseguir ter essa visão panorâmica e encontrar saídas maravilhosas para a situação que possa estar vivendo. Então, a primeira coisa é você mensurar o retorno, tanto quantitativo quanto qualitativo. E quando eu digo mensurar este retorno, eu estou dizendo para que você avalie o que é essencial, né? Então, destinar a sua verba para o que é essencial. Nós, da vida, a gente faz muita coisa sem importância, muita coisa que não é o relevante e que às vezes a gente acha que é. Então a gente começa às vezes a pensar, né, o que realmente é importante e prioritário para que você toque o seu negócio, para que você viva a sua vida. Então, tanto a nível, quando eu digo de quantidade, quer dizer, o quanto menos você pode ter no momento, de quantidade que não te é necessário, não por uma escassez, mas porque de repente não é necessário. E de qualidade, quer dizer, preservar a sua qualidade. Então, na hora que você mensura a qualidade com a quantidade, você consegue chegar no essencial. E quando você chega no essencial, nada te falta, porque você está totalmente abastecido. Quando a gente não mensura esses dois, a gente vai querer tirar alguma coisa e aí a gente vai sentir a falta, porque nós tiramos algo que era essencial. Porque quando você está no essencial, você não sente falta absolutamente de nada. E o segundo item é a sustentabilidade. E a sustentabilidade é você conseguir economizar, mas não é economizar água, luz, não é isso, mas é evitar desperdício. Né? É tudo aquilo que você vê que está exagerado, né? E ali que você está realmente desperdiçando, jogando fora. Porque quando a gente fala em uma sustentabilidade, a gente logo pensa em cortar contas. E cortar contas não é o que é o mais bacana, do jeito, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Não, mas o que é que está em exagero? O que é que está sendo desperdiçado? Até aquela história, quantas pessoas, né, deixam as luzes da casa acesa, mesmo sem estarem ocupando os cômodos? É um desperdício. Né? Então não é que você vai apagar a luz porque você está fazendo economia. Não, você vai fazer isso sempre. Isso é uma atitude que a gente deveria de ter sempre. E que quando as coisas estão boas, a gente não liga, deixa essa luzinha aqui, preguiça de ir até lá, não é para apagar, deixa assim mesmo, só algumas horas. Então é aí que você começa a ver o que é que você está desperdiçando, que você não está usando. Né? E que realmente, além de não usar, ainda está jogando fora coisas que são valiosas. O terceiro item é a informação. A informação aqui que eu quero te chamar a atenção, as informações que você já tem. De tudo que você já viveu, de todas as suas experiências, de tudo que você angariou. A gente tende a não dar valor para as nossas próprias experiências, para as informações que nós fomos absorvendo ao longo da vida. E são essas informações que vão poder te abrir sempre para o novo, te trazer uma criatividade, te colocar em algum movimento diferente.
Então, as informações que a gente fica tendo em momentos de crise são os jornais, é falando isso, é falando daquele outro, a gente vai enchendo a nossa cabeça com essa informação de desgraça, de desgraça, de desgraça, que acaba nos cegando e a gente acaba não trazendo as informações que nós temos. Então, eu digo, é importante você saber o que se passa ali ao redor, mas pegue menos tempo para isso. E o tempo maior que você vai ter é sempre assim, o que é que eu já sei? O que eu já vi no mundo? E o quarto item, que é a criatividade, que todos já ouviram falar, nossa, em momentos de crise, são momentos de oportunidade, onde você tem que ser criativo. Daí você fala assim, mas Mauro, eu não sou uma pessoa criativa, eu não sei, não sei o que lá. Pera lá, o que é criatividade se não criar algo novo? Criar uma atividade nova. Qualquer um de nós pode fazer isso. Qualquer um de nós temos a capacidade de criar alguma coisa nova a partir de nós, a partir do conhecimento que a gente tem. Para isso, basta apenas você não focar na falta. Toda pessoa criativa não vai focar no que está faltando, mas ela vai focar naquilo que ainda tem e que ninguém viu ou que não estão conseguindo ver. E daí ter a agilidade e a observação. Então, na hora que você tira a observação da falta, você vai colocar a observação na abundância, no que é que está se passando. Então, ser uma pessoa que observa todos os itens, tudo que está se passando. E para que a gente tenha observação, nós precisamos estar atentos, muito presentes no momento do aqui e agora. Então, é essa atenção, essa observação e a agilidade. Não pode perder o tempo. E às vezes, quando a gente tem esses pensamentos, a gente fala, nossa, eu vou pensar em alguma coisa, a gente fala, mas isso aqui todo mundo já pensou. A gente sempre fica com isso, mas eu não estou fazendo nada de novo. Ou mesmo quando você divide alguma coisa com alguém, as pessoas veem aquele balde de água fria, isso aí já é velho, o outro já fez, o outro não sei o quê. Mas se foi o pensamento que você teve, se já fizeram, qual é o detalhezinho que você pode colocar de diferente que vai fazer uma mudança muito grande? E também na criatividade é sempre você olhar assim, o que é que eu faço de diferente das pessoas? E todos nós fazemos algo de diferente. Por mais que você fale, imagina, não faço nada diferente, faço igual a todo mundo. Não é verdade. Você é um ser único, exclusivo e tem algo que você faz que é só o seu jeitinho de fazer. E usar esse seu jeitinho, que é único em você, e colocá-lo assim, como é que eu lido com essa situação através desse meu jeitinho, que situações eu vou criando, você vai ampliar essa sua capacidade criativa natural que você tem. E toda vez que você valoriza esse seu diferencial, você está se tornando uma pessoa criativa. Então, não importa o que você faz, nem como você faz. Ele é criativo por natureza. E todos nós temos, uns mais, outros menos. Mas não menospreze o seu poder criativo. O outro item é agradeça. Agradeça e aceite as coisas como elas são. Agradeça o momento que você está vivendo, mesmo que seja desprazeroso. Agradeça as crises porque elas são essa turbulência que nos coloca em movimento. E aceite, não crie resistências. Porque enquanto a gente não aceita algo, a gente vai resistindo, a gente vai ficando contra o fluxo. Então o fluxo está assim, está tudo assim, então você vai também nele. Você não vai colocar barreiras de forma alguma. E como é que a gente cria essas resistências? Quando a gente começa a se justificar diante das crises, quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a culpar alguém, quando a gente começa a fazer tudo aquilo que eu já falei aqui para vocês, a gente vai criando uma barreira de resistências. E aceitar não é acomodação. Aceitar é, eu estou aqui agora, aceito isso e vejo o que é que eu posso fazer de diferente, de melhor com tudo isso. E o outro item é responsabilizar-se. A gente tem uma mania de achar que a gente não tem nada a ver com isso, mas responsabilizar-se é saber exatamente o que compete a você. Assuma a sua competência, assuma as suas escolhas, né? Realmente fala, fui eu que escolhi, certo, errado, se o resultado foi como eu esperava ou não, eu que fiz isso. E toda vez que a gente se responsabiliza, a gente traz o nosso poder para nós. E é por isso que nos momentos de crise a gente precisa trazer uma força, uma confiança. E a forma de a gente trazer essa confiança é se responsabilizando. Quando a gente fica se justificando demais,
A gente está simplesmente tirando, aliviando um peso nosso, mas ao mesmo tempo a gente está tirando de nós um poder. As coisas aconteceram, mas não foi por mim, foi por isso, foi por aquilo. Eu não tenho nada a ver com isso. Um erro, alguma coisa que não deu lá do jeitinho certo, do jeitinho que você queria, isso não te diminui. Agora, o que te diminui, o que te enfraquece, o que tira a sua potência é você entregar a sua responsabilidade ao outro. E também o que te diminui é você pegar a responsabilidade do outro para si. Então, saber exatamente qual é essa medida, ela é fundamental para que a gente possa cada vez mais e mais trazer um mundo bacana para dentro de nós e fora de nós. E o outro item é a inspiração. A gente precisa daquele momento em que você silencia e deixa com que algo a mais ecoe dentro de você, que te faça um sentido, que te traz um insight. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é silenciar e encontrar algo novo que ecoe dentro de nós. Então, o importante é você, na inspiração e na busca da inspiração, conversar com pessoas que têm uma vida totalmente diferente da sua, que fizeram coisas diferentes. Isso abre um espaço interno nosso muito grande. Ou então ler histórias de pessoas, ler biografias de pessoas que conseguiram, né, alcançar e vencer vários obstáculos. Tudo isso também nos coloca naquela condição de eu posso, isso é possível. E daí aquela inspiração, ela passa a se tornar uma ação, um respiro para você agir em direção a alguma coisa. E se você teve esses insights antes de você encerrar, eu quero que você pare alguns instantes e escreva. Escreva o que é que ficou de mais marcante do que você ouviu. E isso é importante para que você registre e confirme na sua mente um aprendizado que você teve neste tempo. Porque senão ele vai poder simplesmente desaparecer, né? E ficar apenas com uma memória que vai poder ficar guardada lá nos recônditos da sua mente e mais difícil de você acessá-la. Então, o que é que ficou e o que é que você se propõe a fazer a partir do que ficou? E o que eu tentei aqui trazer para você foi uma movimentação, uma reflexão interna sobre o que acontece fora e o que acontece dentro. Qual é essa interligação? E com isso trazer toda a nossa responsabilidade e o nosso poder sobre toda a nossa vida. Obrigada. Até mais.